Bora lá, fiel, para as últimas notícias do Corinthians. Finalmente algumas notícias boas nesse sabadão aí de data FIFA. Vou trazer também com exclusividade a bomba que estourou aí nos bastidores essa semana. Mais uma, né? Deixar você atualizado aqui sobre tudo e falar também da renovação de contrato de 2 jogadores que o Corinthians já encaminhou. Tudo isso e muito mais aqui no vídeo de hoje. Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pelo menos dentro de campo, boas notícias para o Corinthians. Yuri Alberto e Mateuzinho já treinam normalmente. E nesta sexta-feira, aqui no CT Joaquim Grava, o Corinthians abriu parte da atividade para que a imprensa pudesse acompanhar o treinamento do técnico Dorival Júnior. O que a gente pôde ver foi um treino tático em campo reduzido, com ênfase na velocidade e, claro, muita movimentação dos jogadores em campo. Também pudemos acompanhar ali um bate-papo entre o treinador e o diretor de futebol, Fabinho Soldado. Quem esteve ausente da atividade foi o volante Ranielli. No início da semana, ele teve uma lesão muscular na coxa esquerda detectada. Já iniciou o tratamento e não tem previsão de retorno. O técnico Dorival Júnior comandou esse treinamento aqui no CT Joaquim Grava, claro, sem a presença dos 5 jogadores que estão com as suas seleções na data FIFA. Mas, por outro lado, conta com o Yuri Alberto já de volta aos treinos. O jogador passou por uma cirurgia de hérnia inguinal. A previsão é que ele retornasse aos gramados entre 60 e 90 dias. Mas olha, a volta dele foi bem antes disso. Já treina normalmente 21 dias após ter passado pelo procedimento cirúrgico e está à disposição do técnico Dorival Júnior para a partida de quarta-feira, quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense na Arena Corinthians, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. Em relação aos selecionáveis, o Corinthians não se preocupa com o Memphis Depay. O holandês entra em campo no domingo pela seleção holandesa, então volta a tempo da partida de quarta-feira. Já em relação ao goleiro Hugo Souza, que estará com a seleção brasileira na Bolívia, o Corinthians irá fretar um voo para que ele possa voltar direto da Bolívia para São Paulo. A seleção brasileira também retorna após a partida em voo fretado, mas direto para o Rio de Janeiro. Então o Corinthians quer ganhar tempo e fazer com que o Hugo Souza esteja com a delegação na concentração já na madrugada da quarta-feira, desse dia importante nessa partida contra o Atlético Paranaense. Os outros selecionáveis, Romero, José Martínez e também o Félix Torres, entram em campo na terça-feira e o Corinthians irá avaliar como será a participação deles em suas seleções, mas esses jogadores não devem ficar à disposição para a partida contra o Atlético Paranaense. Neste sábado, a rapaziada ganha aquela folga merecida, no domingo volta aos trabalhos e na quarta-feira encara o Atlético Paranaense aí buscando uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Lembrando que esta é a 4ª vez que o Corinthians encara o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Nas outras 3 vezes ficou com a vaga e na quarta-feira tem a vantagem de ter vencido lá no Paraná por 1-0. E olha, tem também um pequeno tabu: nunca perdeu para o Atlético Paranaense atuando na Arena Corinthians. Esse é o timão que se prepara para esse embate na Copa do Brasil. Bom, seguimos. Vamos falar do Corinthians. O torcedor corintiano já está vivendo dias complicados, impeachment, dívida, transfer ban, e a situação do Corinthians segue preocupante. Essa sexta-feira foi mais um dia daqueles, depois da diretoria revelar que o clube não tem mais os direitos do zagueiro Murilo, hoje no Nottingham Forest. Casos parecidos começaram a surgir, como nos conta a repórter Lili Nascimento. Fora das 4 linhas, a atual diretoria passa um pente fino em contratos de vendas de jogadores da base, depois de ser revelado, em matéria do GE, que em agosto do ano passado, o ex-presidente Augusto Melo negociou os 30% dos direitos econômicos do atacante Pedro, que agora está no Zenit da Rússia. Os direitos do Robert Renan também entraram nesse pacote. O ex-presidente alega que fez essa negociação para pagar a dívida que o clube tinha com a Elenco Esportes, que cuidava da carreira de alguns atletas, entre eles o Mantuan. Com essa negociação, o Corinthians não terá direito a parte do dinheiro da provável venda do Pedro, que deve deixar o Zenit e assinar com o Al Ittihad, da Arábia Saudita. O que atrapalha diretamente o planejamento financeiro do Corinthians, que está endividado e tentando derrubar o transfer ban que sofreu. A atual diretoria teve outra surpresa ao analisar o contrato da venda do zagueiro Murilo ao Nottingham Forest. Foi revelado que o Corinthians não terá direito a 10% de uma futura venda do jogador a outro clube, e sim a 10% do lucro que o clube inglês tiver quando conseguir vender o atleta, o que diminui consideravelmente o que o Corinthians poderia receber
já que o Murilo tem despertado interesse em outros clubes europeus. Ao GE, o ex-presidente Duílio Monteiro Alves pediu desculpas pelo equívoco na nota publicada pelo clube na época, em que informava que o Corinthians teria os 10% de uma futura venda, quando na verdade será apenas do lucro, que é a diferença que o Nottingham pagou ao Corinthians pelo valor que o próximo clube comprar o atleta. O Corinthians vive mais uma vez um daqueles momentos em que a torcida se pergunta: até onde vai a falta de transparência dentro do clube? O Corinthians não tem 10% do valor da venda. O clube só tem 10% sobre o lucro que o time comprador obtiver com a negociação. Ou seja, se Murilo for vendido por um valor apenas um pouco maior do que o que ele custou, o Corinthians leva quase nada. Com o Pedrinho foi a mesma coisa, mas a verdade veio à tona. Essa fatia foi completamente vendida e a torcida foi enganada mais uma vez. Um ato que beira a má-fé, escondendo da fiel a real situação financeira do clube e passando uma imagem de gestão sólida que na realidade simplesmente não existe. Esses episódios revelam um padrão vergonhoso que vem se repetindo nas últimas administrações do Corinthians. De um lado, Duílio Monteiro Alves, que deixou uma herança de contratos obscuros, dívidas crescentes e promessas vazias. Do outro, Augusto Melo, que assumiu prometendo mudar tudo, mas que em poucos meses já se vê envolvido em escândalos e contradições, mostrando que a cultura de enganar a torcida segue firme e forte. A cada coletiva, a cada entrevista, a confiança da fiel vai sendo destruída. O torcedor que lota estádios, que compra camisa, que vive e respira Corinthians, descobre, aos poucos, que a realidade do clube é construída sobre meias-verdades e mentiras descaradas. E o impacto disso não é só emocional. Estamos falando de milhões de reais que poderiam ser utilizados para reforçar o elenco, para investir na base, para estruturar o clube e que simplesmente desaparecem em negociações mal explicadas. Enquanto isso, a diretoria se esconde atrás de discursos ensaiados, tentando transformar erros gravíssimos em algo aceitável. O caso Murilo e o caso Pedrinho não são apenas detalhes administrativos, eles são sintomas de um modelo de gestão falido que há anos prioriza interesses particulares e políticos acima da grandeza do Corinthians. E agora, com esses escândalos vindo à tona, fica impossível para a torcida continuar calada. O momento exige transparência, prestação de contas e mudanças reais. Não dá mais para aceitar que presidentes entrem e saiam do Parque São Jorge, deixando para trás um rastro de dívidas, promessas vazias e negócios escondidos. O Corinthians precisa voltar a ser grande não apenas dentro de campo, mas também fora dele. E isso só será possível quando a mentira e a omissão deixarem de ser regra na administração do clube. Até lá, o torcedor seguirá carregando no peito a paixão pelo Timão, mas com a dolorosa certeza de que quem deveria proteger o clube, na verdade, está traindo sua confiança. Vamos lá com o Rafa Marques, pedido de desculpas, complicado, né? Porque mais do que informar errado, me parece que foi uma venda mal feita, né? Porque os clubes vendem um jogador e olham para o futuro. Se ele for vendido, esse dinheiro pode ser muito importante, como seria, ou pode ser para o Corinthians no futuro, o Murilo sendo vendido. 10% do lucro é muito pouco. Mais um caso do Corinthians. Mais uma venda mal feita, né, do Corinthians, Rafa, entre tantos erros de diretorias, tanto atual quanto anteriores, uma sucessão de erros que não é de hoje, que começou. O Corinthians tem um acúmulo de infortúnios, né? De problemas de gestão, de decisão tomada equivocadamente, que lesam profundamente a instituição em vários aspectos. Acho que nós estamos diante de mais um caso como esse, né? E eu concordo integralmente com você, 10% apenas é algo irrisório dentro de um contexto de valor de mercado e, assim, cedo ou tarde a verdade sempre aparece no futebol. Eu sou partidário dessa tese. E a gente está diante de uma situação
em que o Corinthians não tem mais a possibilidade de ter algum tipo de provento com uma futura venda do jogador. O que é muito triste, porque quando a negociação aconteceu, ao menos alguma garantia o clube tinha. Hoje não tem mais. É uma pena que isso esteja acontecendo com o Corinthians, mas não surpreende em face a tantos problemas de gestão, a tantos desmandos que o clube vem sofrendo ao longo dos últimos anos, e não só na última gestão, antes agora da chegada do presidente eleito para o mandato tampão, né? E sim, como já acontecia em gestões anteriores, e você bem pontuou. Realmente é uma situação muito triste, muito chata, e o Corinthians, enquanto instituição, é vítima mais uma vez, Edu. É isso, o torcedor corintiano esperando dias melhores e com uma dívida ali que passa dos 2 bilhões de reais, né? O Corinthians confia no bom retrospecto de Dorival Júnior em mata-matas. Nos derradeiros 20 confrontos por clubes, o técnico se classificou 19 vezes, um total de 95% dos duelos. No recorte desse período, conquistou 4 títulos e foi justamente num mata-mata que Dorival fez a sua estreia com o Corinthians. Em confronto válido pela Copa do Brasil, enfrentou o Novo Horizontino e com 2 vitórias por 1-0, o Timão avançou para as oitavas da competição. Um jogo de poucas oportunidades e no primeiro jogo foi assim também com o gol do Hector, e um jogo muito difícil lá, jogo difícil aqui também, muita disputa, muita briga, então muito feliz, cara, muito feliz e honrado de poder estar ajudando nessa grande classificação nossa na Copa do Brasil em casa. Mas não foi aí que Dorival ganhou essa boa fama em mata-matas. Ainda no Atlético Paranaense, o treinador não perdeu nenhuma partida eliminatória no Campeonato Paranaense de 2020 e faturou o título. Com o Ceará, avançou no único confronto de Copa do Brasil que teve, e apesar de vencer todos os jogos da fase de grupos e classificado na Sul-Americana, ele saiu do Vozão antes que pudesse disputar mais decisões. Afinal, a proposta do Flamengo balançou e o treinador trocou o Ceará pelo Rio de Janeiro. Mesmo perdendo com o rubro-negro seu primeiro jogo de mata-mata contra o Atlético Mineiro, conseguiu a virada no jogo de volta e terminou aquela Copa do Brasil como campeão. Também levou a Libertadores de forma invicta, o que não impediu o Flamengo de procurar um novo técnico ao fim da temporada. É natural, uma chateação aconteceu. Mas eu tinha um contrato até o final do ano com o Flamengo. E ele não foi renovado. Entender, aceitar, mesmo naturalmente, reconhecendo que talvez nós pudéssemos ter dado sim uma sequência. Com a demissão antes da disputa do Mundial de Clubes, Dorival aceitou a proposta do São Paulo. Lá, mesmo conhecendo a única eliminação desde 2020, a derrota para a LDU na Sul-Americana conduziu o tricolor ao título da Copa do Brasil, o primeiro e único da história do clube. Essa sequência de campanhas o levou ao convite da seleção brasileira, porém não teve tanto sucesso como nos seus últimos trabalhos. Agora no Corinthians, Dorival Júnior tem a árdua missão de seguir com um bom retrospecto recente no futebol por clubes. A pergunta que fica é, será que o treinador vai conseguir levar mais uma Copa do Brasil? Bom, os primeiros passos já foram dados, podemos ter um pouco mais de certeza sobre isso. Gustavo Henrique assinou, né, a sua renovação contratual com o Corinthians por mais 2 anos, tá? Contrato do jogador, eu falo 2 anos porque esse ano ainda não se encerrou, né? Mas claro que ele tem que cumprir esse contrato até o final de 2025, mas agora o contrato dele vai até o final de 2027. Zagueiro, né, que foi bem avaliado aí pela diretoria e também, né, pela comissão técnica do Corinthians de Dorival Júnior, tá? O Jacaré deve assinar ainda hoje, né? Houve um detalhezinho lá, mas ainda vai assinar o contrato dele. O novo contrato deve ir até 2030, né? Um contrato aí de 5 anos de duração, tá? Vai ficar entre 2029 e 2030, né? Dependendo exatamente a data que eles vão acertar, né? Se é a partir de agora, a partir do ano que vem, enfim, mas são 5 anos de contrato, né? Contando a data de hoje. E os documentos, hein? Foram entregues ou não por Osmar Stabile, tá? Vamos lá, tem atualização do caso. O Corinthians enviou, sim, muitos documentos, tá? Mas faltam ainda documentos a serem enviados. Falaram para mim numa porcentagem de uns 20% de documentos que não foram enviados porque o Corinthians não conseguiu, a história do upload que eu te falei ontem. O Corinthians não conseguiu carregar alguns documentos que são pesados e agora, né, está conversando diretamente com o Ministério Público, tá? O Corinthians colocou o seu departamento de TI, né, para conversar diretamente com o departamento de TI do Ministério Público, da Justiça, para poder enviar esses documentos. O Corinthians também pediu para que enviasse e-mail, para que respondesse, também não conseguiu. Enfim, falta um restante de documentos,
né, que não estavam sendo carregados ali no upload. O Corinthians já fez uma investigação, separou todos os documentos, inclusive conseguiu até segundas vias, né, nos bancos, né, de faturas, né, que haviam sumido no Corinthians. Enfim, o Corinthians se sente seguro e acredita que hoje ainda uma promessa da diretoria corintiana, que hoje todos os documentos vão estar nas mãos do Ministério Público. E o Corinthians alega que é um problema de tecnologia mesmo, que enviou 80% mais ou menos, tá? Não dá pra gente, né, ter essa certeza, mas que alguns documentos faltaram porque não carregava, porque eram muito pesados, eram muitos documentos. E o Corinthians agora, na conversa do departamento de TI, né, tanto da Justiça como do Corinthians, isso vai ser resolvido, o Corinthians vai enviar todos os documentos hoje, tá? Olha só, hein, que loucura, né? Um conselheiro, né, pediu o impeachment do atual presidente do Corinthians, Osmar Stabile. E também do vice-presidente Armando Mendonça. O corintiano não tem um dia de paz, né? E eu acho isso um exagero, sabe? Uma falta de noção, assim, enorme, né? A gente vê isso, né, acontecer no Corinthians, porque não dá para entender, né? O conselheiro é Roberto William Miguel, tá? É melhor te deixar o apelido dele aqui, é o libanês, né? Que entrou, né, como conselheiro do Corinthians na chapa do Augusto Melo, foi um daqueles que jogou o Augusto Melo para cima naquela comemoração, né, do não ao golpe, vocês lembram bem. E para mim o conselheiro aqui, né, tá querendo tumultuar, pede aí o afastamento dos então, né, vice-presidentes do Corinthians, alegando que se o Augusto foi afastado por má gestão, o Osmar Stabile e o Armando Mendonça também fizeram uma gestão porque eram da diretoria dele. Mas todo mundo sabe que o Osmar e o Augusto já não falavam a mesma língua há muito tempo, e o Armando Mendonça também eram até oposição ao trabalho do Augusto, e agora ele quer que os dois saiam também e pediu o impeachment, um afastamento imediato dos dois. O que vai acontecer, né? Vamos lá para essa bagunça que é o Corinthians. O Corinthians sempre é a vítima. Isso foi levado ao conselho, tá? É uma carta, né? Tem até o nome dessa, como é que o Corinthians trata, né? Essa questão, tá? Mas eu tinha anotado aqui, tá? Uma representação disciplinar, chama, uma representação disciplinar, né? Pedindo o afastamento do Osmar e do Armando, tá? Por gestão temerária junto com Augusto. O que vai acontecer agora? A comissão de ética vai analisar o caso, tá? E aí eles vão votar, né? Tudo tem que ser votado na comissão de ética. A comissão de ética que hoje é comandada pelo Dr. Leonardo Pantaleão. Eles são 5 integrantes da comissão de ética, tá? O Pantaleão só vota se empatar 2-2. Então, por exemplo, se der 3-1 a favor ou contra, enfim, aí o Pantaleão não precisa votar. Então, assim, vai ser levado à comissão de ética, eles vão analisar se faz sentido esse pedido. Vamos supor que a comissão de ética vote 3-1 para que o Osmar seja afastado. Aí a comissão de ética, né, o Leonardo Pantaleão tem que nomear ali o relator, né, tem que pedir para o relator fazer o relatório do caso e levar ao Conselho Deliberativo, para o Conselho Deliberativo, assim, votar o impeachment do Osmar Stabile ou não. Cara, aí o Corinthians não vai para frente. Eu acho isso uma loucura, velho, eu vou te falar. Tem coisa que não faz sentido na vida, viu? Então, pode ser que tenhamos uma bagunça aí, de pedido de impeachment e votação no Conselho do Osmar. Mas vai ter que passar na ética, tá? Para não deixar vocês meio perdidos, eu acho que não passa, porque não faz sentido. A ética vai ter uma conversa antes da votação, ó, quem é esse aqui, né? Aliás, tem até na ética lá processos em relação, né, ao próprio conselheiro que está pedindo o afastamento do Osmar. Então eu acho que não passa, mas enfim, é bom a gente noticiar aqui, deixar claro para vocês o que pode e o que não pode acontecer, para vocês ficarem bem informados sempre na temperatura certa. Bora lá, fiel. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Eu sou o Murilo e te atualizo sobre o Corinthians aqui nesse canal todos os dias. Então curta aí o vídeo, se inscreva aí. Se tiver um botãozinho para hypar aí no seu celular, clique em hypar o vídeo, assim você ajuda também o canal a ser divulgado aqui de uma forma bem tranquila para chegar para outros corintianos. Bora fazer desse canal aqui uma verdadeira nação corintiana, beleza? Pessoal, data FIFA, né? Infelizmente o Corinthians sempre sai uma notícia ruim, igual o Vessone fala, a próxima notícia é sempre a pior, né? Esse negócio aí do Murilo aí, cara. Agora, tá, pessoal? Já viu aquele ditado que é preciso dar um passo para trás para depois dar 2 para frente, que as coisas pioram antes de melhorar? O Corinthians está exatamente nesse estágio. Toda hora sai uma bomba nova, toda hora sai uma novidade nova, toda hora sai um jogador que foi vendido. Eu pergunto para vocês, vai, o Augusto Melo falou assim, eu vendi o Pedrinho lá, os 30% para pagar não sei quem. Cadê? Já saiu a informação que não tá em nota, mano, esse valor. Então esse valor pode ter ido para conta de qualquer pessoa, você entende?
Agora o Ministério Público afastou, né, o Duílio, afastou o Augusto Melo e afastou o André Sanches lá do Corinthians. Eles não podem pisar mais lá dentro para não ter interferência, né? Mas o que esses caras têm de contato lá dentro não tá escrito, mano. Né? Mas é isso, velho. O Corinthians tá na mão desses caras aí. As notícias boas são as voltas, né? Do DM. O Mateuzinho voltando, o Yuri Alberto a gente viu aí que voltou também. E é isso. E aí o Vitinho pegando mais ritmo de jogo. O Memphis jogando bem lá fora. Vamos ver lá, cara. Essa semana aí tem que, próxima semana, né, passar pelo Atlético Paranaense e garantir vaga aí na semifinal para garantir mais uma grana. E é isso, tá? Vamos lá. Firme e forte, se inscreva aí no canal, tá? Curta o vídeo. Logo mais eu volto com mais notícias aí do Corinthians para te atualizar, beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!